Muito obrigado. Quero agradecer, então, a presença de todos, considerar aberta a sessão do dia 22 de abril da Academia Nacional de Medicina, lembrando a todos os convidados que esse é um dos muitos orgulhos da Academia Nacional de Medicina é manter essa sessão tradicional às quintas-feiras, nesse horário. E eu queria, dando início, então, a essa sessão, apresentar para os acadêmicos a ata da reunião do dia 22 de abril. O acadêmico Sabra já havia me corrigido, muito obrigado, do dia 22 de abril. Hoje nós estamos no dia 22 de abril. Eu corro o risco de sofrer alguma cirurgia funcional do Paulo Niemeyer, preciso tomar cuidado com isso. Quando não tem psiquiatra a bordo, tem um neurocirurgião, pior ainda. Então, apresentamos a ata do dia 22 de abril para aprovação ou recebimento de correções, emendas e sugestões. Eu quero comunicar em adendo a essa ata que a carta aprovada já está sendo enviada aos médicos do Rio de Janeiro que realizaram esse transplante único e pretendemos também trazer os cirurgiões aqui para alguma apresentação futura na academia. Se houver alguma correção da ata ou sugestão, por favor, me avisem. Hoje a tela do Zoom está mais complicada, as pessoas estão mudando de posição aqui na tela do Zoom a toda hora, está me deixando mais confuso aqui. Mas eu acho que não há nenhuma correção, e não havendo correção, então, eu vou considerar a ata aprovada, e vamos passar, então, para a próxima parte, que é a apresentação do secretário-geral acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente Rubens Belfort. Eu vou compartilhar aqui apenas a minha tela para mostrar para vocês um pouco dos relatórios da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina. Estão todos vendo a tela? Sim. Perfeito, perfeito. Okay. Apenas para informá-los de que nessa semana do dia 22 de abril até o dia 2 de maio, a Academia Nacional de Medicina ela organizou na semana passada essa sessão sobre saúde digital com a coordenação do acadêmico Giovanni Cheri. Tivemos hoje à tarde uma sessão magnífica sobre a coordenação do acadêmico José Jesus Camargo sobre a cirurgia fora da caixa. E a gente vai informar também as próximas reuniões, as futuras reuniões da academia. Nesse próximo dia 2 de maio, teremos a sequência do curso de emergências clínicas, que será no domingo, abordando injúria renal e insuficiência respiratória aguda. E as próximas sessões do maio serão motivo de um próximo diapositivo. Então, no dia 22, o professor Giovanni Cheri e o professor Fábio Jatene abordaram a questão da saúde digital no Brasil. Houve também recentes progressos apresentado pelo colega, o Dr. David Ryan, com comentário do acadêmico Glaciomar Machado, falando um pouquinho sobre a questão do avanço no diagnóstico do câncer coloretal e principalmente dessa nova técnica chamada de Cologuard, e que mostrou realmente ser uma técnica que tem um valor preditivo negativo bastante alto. Então, quando essa técnica é negativa, a chance da pessoa não ter o câncer coloretal era muito alta, chegando a quase 99%. Hoje, o professor Camargo nos brindou aí com uma tarde e noite excepcional, com palestras de colegas como o Dr. Tiago Machuca, lá dos Estados Unidos, Dr. Paulo Niemeyer, Dr. Arno von Richten, Dr. Rui Haddad. Como falei, no dia 2 de maio teremos o curso de emergências clínicas, falando em injúria renal para o acadêmico Maurício Yunes, e a insuficiência respiratória aguda, Dr. Felipe Sadi, será às 10h30 da manhã, no domingo, e o link é sempre enviado para todos os acadêmicos.
As próximas sessões do mês de maio, nós teremos no dia 6 de maio uma reunião fechada com a bancada acadêmica para discussão de algumas modificações do regimento da academia. No dia 13 de maio, um simpósio sobre inteligência artificial na saúde, presente e futura, coordenado pelo acadêmico Giovanni Cheri. No dia 20 de maio, um outro simpósio sobre meio ambiente e saúde, coordenado pelo acadêmico Paulo Saldívia e Walter Zin. A sessão da saudade, na terça-feira, 25 de maio, em memória do acadêmico Carlos Paiva Gonçalves Filho. E, como sempre, na última quinta-feira do mês, a sessão de cirurgia, coordenada pelo acadêmico José Jesus Camargo. Além disso, os acadêmicos, nessas últimas semanas, têm se esmerado em várias atividades científicas. Eu destacaria aqui o novo podcast que foi lançado, que já está disponível no site da academia, produzido pelo acadêmico Barros Franco, sobre a síndrome pós-Covid. Na última terça-feira, o nosso acadêmico Silvano Mário Atílio Raia, ele também foi empossado como honorário da Academia Paulista de Medicina e foi saudado pelo nosso presidente acadêmico Rubens Belfort. No dia 27 de abril, o acadêmico Gerson Lima participou de um seminário da Academia Brasileira de Ciências, juntamente com outras figuras, como o Dr. Dimas Covas, abordando a questão da terapia com soro hiperimune, plasma convalescente, a imunoterapia na Covid-19. No dia de ontem, o doutor e acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, ele coordenou um importante seminário sobre o Revalida e principalmente os critérios mínimos para essa revalidação e para a qualificação do nosso médico. O nosso acadêmico Paulo Bus, juntamente com o Dr. Pedro Burger, ambos do CRIS, da Fiocruz, lançaram recentemente uma nova edição do informe sobre saúde global e diplomacia em saúde. E o professor Paulo Bus convida para o evento de amanhã, que é também um seminário avançado, né, de relações internacionais em saúde, sobre o futuro dos sistemas da saúde na pós-pandemia, dia 30 de abril, entre 10 e meio-dia. No dia de hoje, esse mesmo horário, o acadêmico Daniel Tabac está sendo o nosso convidado da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro para fazer a palestra do aniversário da Escola de Medicina. Na realidade, o aniversário é dia 10 de abril de 1912. Nós estamos comemorando praticamente o ano que vem 110 anos de existência. E o Dr. Tabac está dando hoje, então, uma palestra falando exatamente sobre William Osler, né? E um convite à reflexão sobre os ensinamentos que William Osler, considerado por muitos como o pai da medicina moderna em tempos de pandemia. No dia 5 de maio, teremos ainda, no Núcleo de Estudos Avançados da Fiocruz, essa mesa sobre desafios para a ciência e tecnologia, a saúde e educação no país enfermo, com a presença do ex-ministro e acadêmico José Gomes Temporão, do ex-ministro da Educação Renato Giannini, da economista Mônica De Bolle, entre outros. Queria citar também duas doações que foram feitas para a academia, uma do acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, que doou o quadro, essa obra, do autor brasileiro contemporâneo, chamado Ronaldo Autuori, para a Pinacoteca da Academia Nacional de Medicina, e também citar, informar que os acadêmicos Celso Portela e Otávio Vaz farão em futuro próximo, presencialmente, a doação do provavelmente um dos mais antigos grampeadores de sutura intestinal para o Museu Neves Manta da Academia Nacional de Medicina. Isso é apenas uma foto ilustrativa, obviamente. Como o professor Maurício Magalhães já citou, os anais da Academia Nacional de Medicina, com todas as ações da academia durante a pandemia do Covid-19, está praticamente finalizado, estará disponível no próprio portal da academia. E lembrar a todos
Como sempre, os prêmios da Academia Nacional de Medicina continuam abertos até o dia 31 de maio de 2021. Eram essas, senhor presidente, os relatórios, as informações da Secretaria-Geral da Academia. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Eu queria novamente reforçar, nós precisamos muito do apoio de todos os acadêmicos para divulgar nas suas instituições, nas suas redes sociais, a notícia dos prêmios da Academia Nacional de Medicina. É fundamental a gente continuar divulgando esses prêmios. O nosso objetivo é termos mais concorrentes este ano que o ano passado. Então, ainda há tempo, e quanto mais rápido a gente fizer essa divulgação, mais chance de sucesso para manter a tradição do melhor prêmio e o mais antigo da medicina brasileira ser entregue no aniversário da Academia, no final de junho. Queria também agradecer pessoalmente a doação do instrumento cirúrgico e do quadro. Nós devemos uma outra fotografia do quadro também, para que possam ver o lindo quadro que o acadêmico Celso Ferreira nos doou, e ele vai estar, evidentemente, na Pinacoteca. Eu queria também comunicar que, conforme alguns já estão sabendo, nós vamos realizar semana que vem uma reunião apenas para os acadêmicos sobre mudanças no regimento, e também nós vamos começar a conversar sobre eventual regresso presencial nas atividades da Academia Nacional de Medicina. Vejam, eu falei, vamos iniciar a conversa para um eventual regresso às atividades. Eu sei que é um assunto onde existe muita divisão, muitas posições um pouquinho diferentes. Todos entendemos a seriedade dessa situação, as necessidades e as dificuldades. A Academia Brasileira de Letras, que tem uma população semelhante à nossa, provavelmente até mais idosa que a nossa, está terminando um protocolo também que pretende ser seguido e que vai permitir o regresso, excluindo o chá, tendo um distanciamento maior e etc. Então, eu queria que os acadêmicos já pensassem mais sobre isso. Eu não acredito que a semana próxima nós teríamos uma decisão sobre esse assunto, mas a diretoria e essa presidência sentem muita falta de poder ouvir mais os acadêmicos e sentir o que eles estão pensando. E essa reunião, então, fechada, nossa, na quinta-feira próxima, vai ter essa finalidade também. A gente poder sentir o que os acadêmicos estão pensando e falando. Existe uma tendência normal, que alguns acadêmicos acabam falando mais e com muito mais vezes, e uma enorme maioria não se manifesta tão efusivamente. E a gente fica um pouco perdido em relação ao que fazer. Então, essa reunião vai ajudar nesse sentido. Também, nessa reunião, e principalmente, nós vamos discutir eventuais adaptações e aperfeiçoamentos no regimento da Academia Nacional de Medicina. Todos os requisitos técnicos foram cumpridos, nós recebemos as sugestões, estabelecemos uma comissão que as selecionou de acordo com as possibilidades de serem incorporadas em aceitação e seguir o Código Brasileiro, o Código Penal, o Estatuto e etc. E o presidente Francisco Sampaio aceitou coordenar esses trabalhos, apresentando para os acadêmicos, então, as eventuais mudanças. Eu acredito que quase todas serão pouco polêmicas, e a aprovação das mesmas vai nos levar a um patamar de maior eficiência. Essas são, então, as principais informações que eu tinha que acrescentar, além do excelente relatório do nosso secretário-geral. Eu passo, então, agora a palavra aos acadêmicos
e justamente o acadêmico Celso Ferreira, a quem eu agradeço muito pela obra do pintor brasileiro Ronaldo Altuori, a iniciar, em seguida o acadêmico Walter Zin. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria, desculpe, de lhe fazer um pedido. Eu não tenho nada contra o sobrenome Ferreira, mas eu uso o sobrenome Ramos. Mas atenderei como Celso Ferreira, ou como Celso Filho, ou como Ferreira Ramos, como Vossa Excelência me chamar, eu estarei pronto a atendê-lo. Quanto à obra doada, eu doei, mas não entreguei. Ela está, no momento, passando por um processo de restauração no ateliê do Jaime Vilaseca, e assim que ela esteja pronta, eu não tenho prazo ainda para isso, ela será entregue. Como eu lhe disse, quando pedi licença para fazer a doação, não é uma grande obra, mas é uma obra grande. É um quadro que tem mais de 1 metro, 1,15 m, se eu não me engano, na sua maior dimensão, e eu espero que fique bem depois de restaurado nas paredes da nossa pinacoteca, nas paredes da nossa academia. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Celso Ramos. Desculpa, as desculpas do Rubens Matos e do Rubens Belfort também, dos dois, desculpe. Acadêmico Walter Zin. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimo presidente Pietro Novellino, membros da diretoria, confrades, convidados. São 2 coisas que eu queria falar. A primeira delas, eu vou falar por ser filho de 2 cirurgiões, casado com uma e tendo uma filha cirurgiã. Quem decola e aterrissa o avião é o anestesista. E eu acho que, se convidarmos os cirurgiões, temos que convidar também os anestesistas, né? Durante o voo, os cirurgiões trabalham, mas quem decola e aterrissa o avião é o anestesista. Enfim, falei isso baseado em 4 íntimas relações com cirurgiões aqui em casa. O segundo assunto, eu queria fazer uma doação para a academia, para a biblioteca da academia, de um livro intitulado Saúde Pública, Ética e Mercado no Entreato de 2 séculos, escrito por uma médica, pesquisadora da Fiocruz, aposentada. Esse livro aqui, ó. Então, ela trata, então, como fala o título do livro, de saúde pública e a ética na saúde pública, na transição do final do século XX e começo do XXI. Era isso, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Acadêmico Walter Zin, eu não entendi direito. Claro, nós todos compartilhamos o respeito e a admiração aos anestesistas, até porque o José Luiz Gomes Amaral acabou de entrar há alguns minutos, mas eu não entendi a colocação. Você está sentindo falta dos anestesistas em alguma coisa? Eu não entendi. Não. É porque foi mencionado que convidariam os cirurgiões. Eu acho ótimo, devemos fazê-lo. Mas também os anestesistas, né? É ligado ao transplante, presidente. Ao transplante triplo. Aham. Tá certo. Foi só isso, com um adendo, um comentário. Meu pai dizia que no tempo dele era o médico, o médico, o paciente e Deus dentro da sala. Agora o anestesista faz tudo e o cirurgião fala que opera com local. Antes do acadêmico José Carlos Vale, o acadêmico Barros Franco se inscreveu. Está sem som, Barros Franco. Sem som. Agora está com som, né? Com Está som. ouvindo. Perfeito. Então, senhor presidente Rubem Belfort, senhor presidente Pietro Novellino, confrades, é um prazer estar aqui com vocês. Pedi a palavra só para, primeiro, parabenizar a reunião de hoje, foi fantástica. Em segundo lugar, para dizer da doação do livro sobre tabagismo, da Sociedade de Pneumologia, que eu sou autor da parte de tratamento do tabagismo através da nicotina, e lembrar, na hora de doação desse livro, do nosso prezado amigo, não chegou a ser confrade, pois faleceu antes, mas já era meu amigo muito grande, o professor Mário Rigato, que teve um dos livros mais importantes, um dos primeiros, em relação
ao controle do tabagismo no Brasil, coisa que esse livro atual não procura substituir, evidentemente, mas que, no momento, é realmente o livro de referência para aqueles que se interessam em estudos sobre tabagismo, sobre epidemiologia, sobre tratamento, enfim, todos os valores sobre tabagismo. É um livro que eu doarei, depois eu vou enviar, então, para a academia. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Acadêmico Barros Franco. A academia agradece essa doação. O acadêmico Zé Carlos do Vale está inscrito? Sim. Por favor. Excelentíssimo presidente Rubens Belfort Júnior, é com certa tristeza que eu gostaria de comunicar aos confrades que o nosso acadêmico Adolfo Roures encontra-se internado no Hospital Copo-Star, muito grave, no CTI, há cerca de 2 semanas. Ele foi internado motivado por 3 quedas que sofreu e acarretou fratura de vértebras, não sei se torácica lombares, mas foi submetido a uma cirurgia para estabilização da coluna e evoluiu com pneumonia, sepsemia, está entubado no Copo-Star. É um grande amigo meu, quase que um irmão, e eu estou muito penalizado por isso e gostaria que a academia ficasse informada que Adolfo Roires, no dia 22 de maio próximo, completará 91 anos. Obrigado, presidente. Algumas notícias a gente tem que agradecer receber, mesmo sendo assim, não é? Realmente é. Muito obrigado por trazer essa informação. Vamos todos esperar que ele, mais uma vez, consiga evoluir bem, né? Ele já nos preocupou tanto há meses atrás com o Covid e nos deixou tão alegres depois, né, Zé Carlos do Vale? Por favor, então nos mantenha informado, nós estamos todos torcendo por isso. Presidente Pietro Novellino. Senhor presidente acadêmico Rubens Belfort Júnior, senhor secretário-geral acadêmico Brandão, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados. Senhor presidente, eu também, com tristeza, que vou acrescentar algumas informações sobre nosso querido Adolfo Roires. Eu, recentemente, falei com sua filha, que é uma grande médica sobre todos os aspectos e que me informou, é uma coisa que eu só digo aqui, me informou que o nosso acadêmico Roires, né, solicitava ela toda hora que não queria mais viver, que estava cansado desta vida e que, evidentemente, tudo que podia ser feito foi feito. Então, como foi a informação da filha, né, e o acadêmico Zé Carlos do Vale lembrou muito bem que ele é um queridíssimo amigo, eminente psiquiatra, amigo de nós todos, é uma informação um pouco fora da nossa rotina, senhor presidente, mas eu aproveitei o gancho do nosso acadêmico Zé Carlos do Vale para dar complemento a essa informação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novellino. Celso Ramos pediu a palavra de novo, a mão está levantada ainda de antes. Acho que a mão está levantada de antes ainda. Ou pediu a palavra? Sim. Eu já nem sei. O que acontece é que o seu nome estava errado na minha tela, desculpa. Agora eu já coloquei certo. Celso Ramos. Sem problema. Eu não sei nem se falo, depois dessas 2 falas do acadêmico Zé Carlos do Vale, do presidente Pietro Novellino, está a tristeza que certamente atinge a nós todos. Mas acho que devo. Só retornando à questão do anestesista,
com licença do professor Gomes do Amaral, numa das visitas que eu fiz ao professor Francisco Fialho, ele se virou para mim, acadêmico Francisco Fialho, grande patologista, ele se virou para mim e disse: seu pai, meu pai, no começo da vida profissional teve uma casa de saúde em São Cristóvão, né? Eu disse: teve, sim. Pois é, eu também no começo da vida, sabe como é? Tinha que viver, eu dava anestesia lá. Eu não sei se ele se lembra disso. Meu pai teve essa clínica lá pela década de 40, junto com um colega de turma, professor Dr. Euclides de Carvalho. E meu pai não se lembrava disso, mas vejam como a cirurgia, ou melhor, como a anestesia evoluiu daquela época em que era, na verdade, era a máscara de ombredane, era gotejar éter ou clorofórmio, em que a anestesia era feita por uma enfermeira, era feita por um acadêmico, ou podia ser feita até por um patologista. Aquele que, meu caro Zen, cuida do avião depois que ele aterrissa mal. Boa noite. Acadêmico Walter Zin, deu tempo de ainda segurar a carta? Nós vamos refrasear a carta citando os anestesistas e toda a equipe de apoio a médico também. Muito obrigado pela contribuição. Essa semana nós tivemos na Associação Paulista de Medicina uma reunião conjunta com a Associação Médica Brasileira que discutiu a questão da prova de revalidação dos títulos aqui no Brasil. Esse é um assunto candente, importante, e o nosso acadêmico José Luiz Gomes Amaral, como presidente da Associação Paulista de Medicina, participou dessa reunião. E eu pedi a ele que apresentasse rapidamente um resumo da mesma, porque ele trouxe algumas notícias que talvez sejam interesses da gente aprofundar a discussão aqui na nossa Academia Nacional de Medicina. José Luiz Gomes Amaral, parabéns pela sessão também da Academia de Medicina de São Paulo. A Academia Nacional de Medicina ficou muito feliz e honrada de ter também o nosso acadêmico Silvano Raia, agora como membro honorário, graças à sua indicação. Por favor, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, caríssimo e excelentíssimo presidente da nossa Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort. Gostaria também de cumprimentar nosso presidente acadêmico Pietro Novellino e todos os confrades com quem eu compartilho a alegria de nos vermos nesse momento difícil, mas com quem também eu compartilho a imensa tristeza de saber que o nosso querido posso também, com a licença do Zé Carlos Vale, também entender como um irmão que recentemente adquiri na Academia Nacional de Medicina. Eu venho ao tema que me convida o nosso presidente a tecer algumas breves considerações. Eu encaminhei a todos os confrades uma gravação desta reunião sobre o Revalida. Ela teve o título Revalida, critério mínimo para o exercício da profissão de médico no Brasil para quem é diplomado no exterior. A ideia de uniformizar os processos de revalidação de diploma no Brasil surgiu já há alguns anos, há uma década, e surgiu com este nome, Revalida, e determina que uma comissão indicada pelo governo dirija esse processo. Eu confesso, e o fiz ontem, por ocasião desta conferência, que naquele momento em que se instituiu o Revalida, eu tinha muito receio das consequências desse ato, porque nós vivíamos um período em que
havia uma intenção clara do governo brasileiro em abrir as portas para a entrada de outros profissionais que às vezes eram considerados médicos, às vezes não, e isto certamente aveltaria a nossa profissão. Concomitantemente a isso, houve uma abertura indiscriminada de escolas médicas no país, o que também contribuiu para a deterioração da formação profissional e da credibilidade da medicina no nosso país. Bom, começou o processo Revalida e nós tivemos sucessivas edições desse processo. E o que nós observamos foi que não, que o Revalida ele era capaz de discriminar a qualificação dos que desejavam vir exercer a profissão no Brasil e era um exame sério. Eu não conhecia os detalhes do planejamento, da elaboração, da aplicação do Revalida. Também não conhecia em detalhe todas as pressões políticas que são muito grandes, são imensas, em torno dessa iniciativa. Então, as dificuldades enfrentadas por aquelas pessoas que vêm levando esse processo adiante, em fazê-lo com correção, com qualidade, com segurança, enfim. O zelo que eles têm tido no sentido de fazer com que a nossa profissão seja qualificada. E nós convidamos o professor Dr. Gerson Alves Pereira Júnior, que é um cirurgião, professor da USP, campus Bauru, que já há 5 anos está envolvido intimamente no processo de elaboração e aplicação dos sucessivos, das várias edições do Revalida aqui no Brasil. A apresentação do professor Gerson é uma apresentação que precisava muito ser compartilhada com todos os acadêmicos da nossa Academia Nacional de Medicina. Existe um concertado movimento no sentido de inviabilizar esse processo de revalidação. Nós acabamos de assistir em Rondônia uma sessão vergonhosa da Assembleia Legislativa daquele estado, abrindo as portas daquele pedaço de Brasil para pessoas diplomadas em outras garagens produtoras de diploma de médico aqui nas nossas fronteiras. E a nossa expectativa é que isso não prospere e que essa iniciativa da Assembleia Legislativa de Rondônia não resulte bem sucedida e que seja interrompida também em Rondônia e certamente no restante do país, mas isto é incerto. Para que os senhores tenham a ideia absolutamente clara do momento que nós estamos vivendo, do esforço que está sendo despendido com essa iniciativa, eu os convido insistentemente a acompanharem a palestra do professor Gerson, que eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, Academia Nacional de Medicina 2021. Era basicamente isso que eu gostaria de lhe dizer. Eu não gostaria de fazer um spoiler dessa apresentação do professor Gerson, até porque a apresentação do professor Gerson é insuperável, muito agradável do ponto de vista comunicação e absolutamente precisa e clara no que tange a mensagem que ele comunica. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de dizer. Muitíssimo obrigado, excelentíssimo presidente. Se eu
tivesse a oportunidade, eu poderia, talvez, tocar um outro assunto muitíssimo rapidamente, com a sua permissão, professor Rubens. Claro. Eu gostaria de entregar à Biblioteca da Academia também um livro que talvez seja bastante oportuno nesse momento. É a segunda edição deste livro, Ventilação Mecânica. Esse livro tem como autor do seu prefácio o nosso querido acadêmico Walter Araújo Zin, e tem entre os seus colaboradores a importantíssima colaboração da nossa querida confrade Patrícia Rocco. É um privilégio fazer parte da organização desse livro, junto com o Jorge Luiz Valiati, que preside a Comissão de Ventilação Mecânica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e do Luiz Fernando dos Reis Falcão, que é um dos nossos, das nossas jovens lideranças do programa de lideranças jovens da Academia Nacional de Medicina. Este livro, então, eu passo às vossas mãos, por ora virtualmente, depois fisicamente, com imenso prazer. A primeira edição desse livro foi lançada na nossa Academia Nacional de Medicina, e eu não poderia deixar que passasse o lançamento da segunda edição sem fazê-lo novamente na nossa casa. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão, eu queria dizer que essa vez você passou na frente do acadêmico Walter Zin, que não vai poder doar esse livro para a nossa biblioteca. Eu achei que você ia também entregar o livro comemorando o aniversário da Associação Paulista de Medicina. Você fica devendo falar sobre esse livro a próxima semana, tá bom? Com muito prazer. É um livro lindo que também merece ser conhecido por todos. Acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Presidente, é uma palavra muito rápida, inicialmente de essa mesma sensação de tristeza que foi aqui falada pelo Zé Carlos e por todos, né? Eu entrei na academia há mais ou menos 6 anos e passei a ser um frequentador assíduo dos jantares da academia, juntamente com o professor Zé Carlos, Cora, Ricardo Cruz e agora nosso amigo também, Adolfo Roeres. Então, vamos todos fazer uma prece muito profunda, vamos rezar muito para ele se recuperar, para que a gente possa voltar a ter aquele nosso convívio tão saboroso e tão gostoso das nossas noites de quinta-feira no IAT. O segundo e último aviso, presidente, eu pediria a gentileza do acadêmico Barros Franco, do acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, que me encaminhassem, só não presencialmente, nem fisicamente, mas apenas me mostrassem o livro, para que eu pudesse, já na próxima sessão, fazer uma divulgação melhor sobre ela, porque eu acabei não falando sobre isso hoje no relatório da Secretaria, e porque nós temos uma assessoria de imprensa, que é a Cláudia Juber, e ela, com certeza, ela vai entrevistar tanto o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral quanto o Barros Franco, para colocar essas informações no site da própria academia, assim como ela fez com os livros do Paulo Rossi, do Gilberto Schwartzman, do Gilberto Benucci e de outros colegas que publicaram livros recentemente. Então, apenas eu peço que você compartilhe, Zé Luiz e Barros Franco, essa informação, já para que eu possa passar a Cláudia e que na próxima semana, sem falta, a gente possa fazer essa devida homenagem ao lançamento do livro de vocês. Era isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Não, creio que não há mais nenhum acadêmico querendo falar. Então, eu passo a palavra ao acadêmico José Jesus Camargo, que, como presidente da seção de cirurgia, vai apresentar o Dr. Denis Calazans, a quem eu agradeço muito em nome da Academia Nacional de Medicina pela presença, que nos deixa muito felizes e honrados. Camargo, por favor. Obrigado, meu caro presidente. O nosso convidado para a conferência dessa noite é o professor Denis Calazans Loma, ilustre cirurgião plástico. O Denis é uma dessas pessoas que, 10 minutos depois de conhecê-lo,
já estamos convencidos que, se a vida nos der oportunidade e tempo, faremos dele um amigo. Além de um técnico reconhecido e respeitado por seus pares, que o conduziram com naturalidade à presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem revelado uma permanente preocupação com os aspectos humanos e éticos da formação dos jovens cirurgiões. Para essa reunião que integra o curso de extensão em cirurgia da Academia Nacional de Medicina, pareceu-me muito adequado convidá-lo a expor a sua visão de como construir um cirurgião melhor para o futuro. Meu caro Denis, muito grato outra vez pela aceitação e sinta-se acolhido com o mesmo afeto que você dispensa aos seus amigos. A palavra é sua. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, Dr. Rubens Belfort, meu dileto e querido amigo Dr. José Camargo, eu agradeço essa introdução tão gentil e tão própria da sua amizade. E não poderia deixar de fazer menção também a um acadêmico que representa muito na minha vida profissional, não só na vida societária, mas na vida profissional e pessoal, o Dr. José Horácio Abudibe, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cargo esse que eu estou ocupando nesses 2 anos. 2 anos difíceis à frente de uma sociedade médica. Eu confesso que passei a ter que entender essa entidade de maneira diferente, como todos os senhores e como todos nós, diante de uma pandemia que verdadeiramente mudou o status da nossa vida. E eu costumo dizer que, à frente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma entidade que, de uma envergadura tamanha, com a respeitabilidade que nós temos no cenário científico internacional, eu confesso que ocupar essa presidência, os dias têm sido longos, as noites curtas e, por vezes, mal dormidas. Mas quando o Dr. Camargo me fez esse convite a poder falar de um tema que eu acho absolutamente pertinente, sobretudo numa sessão de cirurgia dessa importante academia, eu vou compartilhar a tela aqui agora e peço aos senhores que me deem um feedback se, de fato, eu estou conseguindo compartilhá-la, para que todos possam acompanhá-la melhor. Tudo bem, perfeito. Ótimo, obrigado. O tema que me foi apontado é como construir um cirurgião melhor para o futuro. Eu penso que talvez o melhor tema seria como construir um médico melhor para o futuro. E é justamente isso que nós estamos precisando num momento como esse, em que a medicina brasileira ainda continua sendo colocada à prova. Vejam, senhores, que nós precisamos entender, primeiro de tudo, o que é que acontece nesse cenário todo. Esse quadro, que para muitos pode já ser um pouco familiar, ele nos diz muito. O número de escolas de medicina no Brasil, comparativamente ao cenário internacional, nos preocupa. Não pelo número absoluto em si, que hoje nós estamos ocupando aí o ranking de 347 escolas médicas, pelo menos era esse o número até agora, hoje no começo da tarde, eu não sei se já aumentou, mas normalmente o que nós temos, a preocupação maior, é olhar a relação de população com o número de escolas. Muito embora nós temos aí a Índia à nossa frente com 392 escolas médicas, nós precisamos ver que esse cenário que hoje se avoluma no Brasil um número de 35 mil, quase 36 mil médicos formandos nas nossas 347 escolas médicas, certamente começa a colocar em prova algo que é a qualidade em detrimento, a quantidade em detrimento da qualidade. E em cima, até pelo que o Dr. José Luiz disse aqui anteriormente, já como quase uma fala introdutória dessa minha apresentação, essa preocupação é que nós, enquanto entidades médicas, devemos ter sobremaneira para que nós possamos pensar num futuro melhor para a nossa especialidade, para a cirurgia plástica, mas não só essa especialidade pensando de uma maneira classista, mas na medicina de uma maneira geral. Vejo, senhores, que no ano de 2000,
nós tínhamos aí 230 mil médicos em atividades no Brasil. Passados 20 anos, esse número pulou para 502 mil médicos. Enquanto a população cresceu 2,2 vezes, nós temos aí uma multiplicação de 11 vezes, quase 12 vezes o número de médicos. Se aquele discurso que nós tínhamos que faltavam médicos no Brasil, nós precisamos começar a pensar que talvez essa visão míope do momento, pensar em quantidade sem pensar em qualidade, certamente vai trazer um caos muito grande para o cenário futuro. E esse cenário é o que nós já estamos vivendo hoje. Se nós revisarmos os estudos mais recentes aqui, eu destaco um artigo que foi publicado na Revista da Avaliação de Educação Superior, da Unicamp, em que eu busquei esses números que me deixaram verdadeiramente aterrorizados, em que 86% dos formandos não sabiam direito como abordar um paciente vítima de acidente automobilístico. 69% não sabiam diretrizes básicas de aferição de pressão arterial. Outros 68% não sabiam conduzir um infarto agudo do miocárdio. Que médicos são esses que essas 347 escolas de medicina estão formando? E como cobrar desses formandos para que eles tragam excelência à população que vão assistir? E é com esse cenário triste como seja, que nós vamos assistindo manchetes como essa, que maculam, que mancham a nossa profissão, em que vocês viram a ironia de um acadêmico de medicina ironizando a fala de um paciente talvez inculto. Ou, mais recentemente, eu vejo uma médica, cirurgiã plástica, em que expunha peças cirúrgicas de maneira absolutamente bizarra nas mídias sociais como forma de captação de paciente. Eu fico interrogando, será que esses médicos verdadeiramente se formaram? Será que entenderam o curso para qual se propuseram a fazer? E aí esse tipo de situação que muitas vezes leva a gente a entender que parece que tudo virou algo bizarro, ironia demais, triste como seja, é isso que nós estamos assistindo dentro da medicina. E é isso que nós temos que pensar em reverter, trazer para que esses jovens médicos entendam que essa urgência de imposição profissional que faz com que as mídias sociais sejam a sua mola propulsora da sua carreira é um erro muito grave e que, além de macular a nossa profissão, ela traz uma periculosidade maior ainda a toda a população em ser assistida por profissionais que muitas vezes estudaram 11 anos como na cirurgia plástica para se tornarem blogueiros. E isso é o que há de mais abjeto, eu acho, dentro da medicina. Ou médicos que pensam que vão fazer medicina porque vão se tornar com status profissional ou social mais favorecido do que outras profissões, e que se corrompem na ética, corrompem no seu comportamento cotidiano, na sua atuação profissional. E é essa preocupação que nós precisamos despertar nesses jovens médicos. Vocação da medicina é algo que torna-se quase que imprescindível se falar nesse momento, porque só pode ser um bom médico, como diz o Dr. Camargo, quem gosta de gente. Não há outra forma de uma pessoa entender e querer ser um bom cirurgião, querer ser um bom médico ou qualquer outra especialidade, sem que ele tenha compaixão. E a partir do momento que a gente entender, que esses jovens médicos entenderem que só quem pode salvar uma vida humana é outro ser humano, talvez nós tenhamos um tempo melhor. E esse tempo melhor, muitas vezes, me preocupa sobremaneira, quando nós vemos aí o futuro da medicina brasileira que se desenha dessa forma. Quando nós vemos um grande número de médicos se formando, sem ter a preocupação de buscar uma residência médica, uma especialização, ou médicos que se avolumam nos grandes centros, sem pensar na descentralização, que talvez fosse muito recomendada que viesse de instâncias superiores, para favorecer a melhor distribuição geográfica desses médicos, sem que esses médicos se avolumem nos grandes centros,
corrompendo a sua ética em busca de um mercado de trabalho muitas vezes absolutamente saturado. Isso, eu acho que é um momento que mais que oportuno para que nós possamos pensar numa redesignação da nossa profissão, para que a gente consiga, a partir daqui, dar um reset e fazer as coisas funcionarem de maneira diferente. Aos dirigentes de escolas médicas que procurem embutir dentro dos seus formandos a visão de uma medicina mais humanizada, porque não há outra forma de ser. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução. A medicina nos últimos anos, nos últimos 50 anos, não só no Brasil, mas no mundo, ela avançou mais que toda a história da sua própria história. Quando eu me formei em 1991, na Faculdade de Medicina de Vassouras, eu jamais imaginei que eu viveria num mundo em que a maior companhia de táxi do mundo não tem um único carro, ou ainda que a maior companhia hoteleira não tem uma única cama, que dirá um quarto de hotel, ou que a maior companhia de entretenimento não tem uma única televisão, como a Netflix. E essas ferramentas que surgiram ao longo da vida, que fizeram com que nós possamos entender esse mundo de maneira diferente, é que nos obriga também a nós, que já somos jovens há mais tempo, precisamos também pensar de maneira diferente. E aqueles jovens que estão nesse mercado agora, que pensem também em uma nova realidade para o que estão vivendo. Eu tenho certo para mim que isso tudo é um problema geracional. Esse comportamento de dificuldade que nós estamos vivendo é de gerações. Nós temos aí a geração Baby Boomer, que se nós pensarmos na tecnologia mais avançada da época, era um telefone com disco, com aqueles que hoje talvez sejam peça de museu. A minha geração, que eu imaginei que pudesse ser ainda Baby Boomer, me confortou em saber que eu estou nessa geração X, em que a tecnologia era de ponta, em termos de telefonia, era justamente essa. A geração Y dos médicos que estão se formando agora e que certamente já tem na sua já nascem com um tablet na mão, já nascem com a internet descortinando o mundo, trouxeram para eles também uma leitura totalmente equivocada do cenário médico que estão inseridos e que certamente entendem que a porta de um hospital funciona da mesma maneira como o acesso ao Wi-Fi. E me preocupa muito essa geração que talvez esteja nascendo agora, que no futuro venha a viver e cuidar de nós nas nossas velhices. Eu gosto muito dessa frase de Charles Darwin, que diz que não é o mais forte que sobrevive, nem mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Nós temos que nos adaptar muito, e essa geração talvez tenha que se adaptar a uma medicina que eles entendem diferente. O romantismo da medicina, e não poderia ser outra forma para se falar disso, senão numa academia como essa, que tem tradicionalmente carregado a medicina dentro dos seus princípios hipocráticos, ela nos faz remeter a um certo saudosismo. Eu não quero negar a tecnologia dentro da medicina, mas tudo isso que é muito bom e necessário em avanço tecnológico, nós estamos falando já em teleconsulta, em teleconferência, já estamos falando em cirurgia robótica de maneira absolutamente confortável, que seria desses pobres coitados desses pacientes se não tivessem próximo um médico. E o Wi-Fi, o afeto não depende de Wi-Fi, o sofrimento não é robotizado, e toda essa tecnologia jamais vai ser substituída por afeto e calor humano. E é justamente isso que acontece para essa geração que entende que o mais importante no momento é o sinal do Wi-Fi, e não tão o toque, o calor humano. E acabam entendendo que sucesso na medicina é aparecer em mídias sociais como se fosse um atestado de competência profissional que traz para eles aí uma visão totalmente equivocada, lançando a população a riscos iminentes, como esse que a gente vê diariamente, sobretudo na minha especialidade na cirurgia plástica. O número de likes
ou o número de seguidores em determinadas mídias sociais nunca foi atestado de competência profissional, nem tampouco será. É esse tipo de mentalidade que eu acho que deveria ser ostensivamente colocado dentro das faculdades de medicina para que essa população de jovens médicos entendam o cenário que vem pela frente. Um mercado competitivo que muitas vezes faz com que esses profissionais se corrompam mais ainda nas suas atitudes profissionais. Na cirurgia plástica, e aqui peço até licença para poder fazer advogando em causa própria, mas nós na cirurgia plástica começamos a redesenhar a nossa especialidade. Começamos a valorizar uma redefinição de valores para os jovens cirurgiões, a valorização dos cirurgiões na cirurgia reparadora, o forte investimento na formação ética, humanística e na relação médico-paciente. É isso que talvez nós tenhamos que trazer esses jovens médicos um entendimento que essa glamorização equivocada que se instalou dentro da cirurgia plástica, ela só fez corromper cada vez mais a nossa especialidade e trazendo aí uma ideia equivocada de tudo aquilo que se prega na boa medicina. Na cirurgia plástica, nós temos cuidado de oferecer a esses jovens cirurgiões plásticos, recém-egressos, nossos 74 serviços de residência que estão subordinados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós temos trazido eventos como esse simpósio, que é o Simpósio de Desenvolvimento e Gestão de Carreira, para que esse médico consiga entender que a urgência profissional dele pode ser muito bem substituída por ferramentas éticas e que devam ser exploradas, e não só colocando o paciente como um mero objeto de mercância. Outra ferramenta muito importante que foi oferecida a esses jovens médicos são esses estudos demográficos que nós estamos lançando a cada 2 anos, traçando um perfil de todos os municípios brasileiros, mostrando para eles o número de cirurgiões plásticos nesses municípios, qual é o PIB desse município, qual é o índice de desenvolvimento humano de cada município e a relação habitantes por cirurgião plástico. Certamente, jovens cirurgiões encontrarão uma forma de ter um mercado de trabalho menos competitivo para o exercício profissional. Mas, de um outro lado, nós voltamos ainda ao que o mercado oferece. O mercado seduz esses jovens médicos porque eles têm essa urgência, como é próprio da idade, e seria torpe que a gente pudesse, eu em 1991, imaginar que um dia eu teria que estudar um livro ou comprar um livro de marketing médico para poder fazer a minha carreira. Hoje o que nós precisamos fazer é justamente isso, redesignar esse entendimento desses jovens médicos e colocando a humanização e a valorização da relação médico-paciente, que durante muito tempo foi abandonado um pouco, essa insistente informação junto às nossas 347 faculdades de medicina Brasil afora. E é isso, na minha especialidade, que muitas vezes faz com que os pacientes tenham uma ideia totalmente equivocada e cobrem esses médicos, portanto, gerando um segundo problema, a responsabilidade desses médicos. O que nós temos hoje, se de um lado nós temos um paciente que já nos chega absolutamente bem formado pelo Dr. Google, nós temos do outro lado também, muitas vezes, profissionais que vendem a imagem como se fosse algo mágico, iludindo cada vez mais o paciente, tentando convencê-los de que ele é, sim, o melhor médico capaz de realizar todos os sonhos que lhes são imagináveis. E é esse tipo de situação que me inspira, e aqui eu faço novamente um agradecimento ao Dr. Camargo, e eu acho que uma das frases mais fantásticas que eu já li do Dr. Camargo é justamente essa. E não pode ser coincidência que os melhores médicos sejam pessoas humildes, serenas e bem resolvidas. Não há espaço para exibicionismo, arrogância, na trilha pantanosa da incerteza e do improviso. Em 40 anos de atividade médica intensa, nunca encontrei um posudo que fosse, de verdade, um bom médico. O convívio diário com a falibilidade recicla atitudes, elimina encenações, modela comportamentos e internece corações. Tenho reiterado isso aos mais jovens. Evitem os pretensiosos.
porque eles, na ânsia irrefreável de aparentar, gastam toda a energia imprescindível para ser, e ficam assim, vazios. Dessa fala do Dr. Camargo, eu tiro aquilo que talvez seja balizas para se construir um bom médico e um bom cirurgião do futuro. Sinceridade, honestidade, humildade, ética e a relação com seus pares. Porque não tem espaço mais na medicina moderna para aquele médico colocado como semideus. Médicos que abandonam todas as suas formações hipocráticas, os seus princípios hipocráticos, em função da única busca de se transformarem em figuras midiáticas. Essa é uma preocupação muito grande, se não fosse bizarro, se não fosse tarde. O que nós precisamos fazer é voltar a despertar nesses, talvez não seja o termo adequado, mas essa garotada que está aí ocupando as 35 mil vagas de medicina Brasil afora, sem dizer os outros tantos que estão nos nossos países vizinhos aqui fazendo medicina, despertar neles o que há de mais necessário no momento, humanização. E eu acho que essa figura que chegou nas nossas vidas o ano passado veio talvez para redesignar algumas situações. Há quem diga que vem aí pela frente um novo mundo, uma nova era, talvez pessoas diferentes, não sei, sinceramente não sei. Talvez o mundo seja diferente, mas o que eu gostaria muito de ver é uma medicina humanizada, médicos diferentes, mais sensíveis, e parece que as coisas estão mudando. Hoje nós estamos vendo médicos sendo aplaudidos mundo afora, nas janelas, sendo admirados e ovacionados. Talvez aqui seja um bom motivo e um bom momento para que nós façamos dessa dificuldade, desse momento tão dramático que estamos vivendo, um ponto de inflexão. E que daqui para frente nada mais passe em branco. E eu espero que nem passe em branco e nem em cor nenhuma, porque eu acho que não cabe mais esse tipo de discurso como racismo, como preconceito e tantas outras situações. Bom, esse tipo de fala que nós estamos aprendendo a fazer aqui, eu adoraria estar presente, próximos de todos, mas essa pandemia nos obrigou a entender até essa ferramenta nova de comunicação, que são essas plataformas eletrônicas. Só que ela tem um risco muito grande. Numa conferência, num evento presencial, as pernas avisam a hora de parar. Numa conferência como essa, sentado aqui, eu corro o risco de ser um orador chato. Então, eu finalizo por aqui. Agradeço imensamente a todos os senhores acadêmicos, na figura do Dr. Rubens Belfort, a oportunidade de estar dividindo essa fala com os senhores, e essa preocupação também para que nós possamos, enquanto entidades médicas, encontrarmos aí um futuro melhor e tentar fazer com que nós tenhamos uma medicina muito mais humanizada, que é justamente isso que fará cirurgiões melhores e médicos melhores. Muito obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra ao presidente Camargo, eu vou dizer que eu entendo bem porque que o acadêmico Camargo lhe escolheu e ele tem tanto apreço. Tenho certeza que isso não é por causa dos elogios que ele ouviu na sua fala, mas é pelo conteúdo da sua fala. E é muito bom recebê-lo aqui. E mais ainda, um médico da sua competência está no interior de São Paulo, que, aliás, a grande riqueza do estado de São Paulo não é a capital há muito tempo, é o interior. E vê ainda como é importante a pessoa certa ir galgando as posições corretas. Você falou que você começou o estudo da medicina na Faculdade de Vassouras e lá teve o amadurecimento e o crescimento necessário que te possibilitou chegar até essa posição tão única na medicina brasileira. Então, parabéns, de verdade. Eu passo a palavra ao Camargo. Muito obrigado, Dr. Belfort. Obrigado, senhor presidente. É uma oportunidade ótima de... Eu queria agradecer, primeiro, os 9 participantes do nosso simpósio durante a tarde, que foram brilhantes, e acho que a conferência do Denis foi um fecho de ouro que ele trouxe para a nossa discussão
as coisas que nós discutimos, compartilhamos e acreditamos. E quando a gente fala no que acredita, é inevitável que a gente plante emoção, que foi o que aconteceu agora, nesse momento. Muito obrigado, Denis, pela disponibilidade, pela oportunidade de te ouvir mais uma vez, e volte sempre. Foi muito bom te reencontrar. E que a gente pare com essa história de abraço virtual, que eu não aguento mais. Um grande abraço. Nós devíamos estabelecer que nós vamos ficar devendo um jantar de verdade para todos os convidados desse ano da academia que compareceram apenas virtualmente. E que a gente estabeleça isso e que comece tão logo a gente volte para as reuniões presenciais, porque nós vamos ter oportunidade de grandes convívios com essas pessoas tão fantásticas que têm vindo aqui, abrilhantando a nós todos acadêmicos. Eu passo a palavra agora ao nosso segundo secretário, o acadêmico José Horácio Abudib, que acabou de sumir da minha tela, mas está aqui, não é, José Horácio? José Horácio tinha pedido a palavra. Oi. Está aqui. Por favor, José Horácio. Muito obrigado, presidente Belfort, pela palavra. Eu queria manifestar aqui o meu orgulho primeiro pelo convite feito pelo professor Camargo e a oportunidade de se manifestar a voz oficial da nossa Sociedade de Cirurgia Plástica. E o segundo motivo do meu orgulho é de que nós, os cirurgiões plásticos, tenhamos sido representados pelo Denis, que é um amigo de longa data, um homem que eu tenho grande carinho e admiração. Quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma das condições sine qua non é que o Denis aceitasse ser o meu secretário-geral, e ele o foi, com a competência que sempre demonstrou, e hoje, com grande orgulho para nós, representa, é o presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica, representando a todos nós. O Denis, ele teve, né, talvez uma falta de sorte de iniciar a sua gestão. Começou-se a pandemia. Com isso, todos os congressos, como todas as outras especialidades, foram suspensos e todas as dificuldades que isso acarretou, e o nosso presidente da academia, o professor Rubens Belfort, sabe muito bem toda a dificuldade que ele tem tido de manter a chama viva dessas sociedades com todas essas dificuldades. Mas, no final, foi muita sorte da sociedade o Denis estar. Como ele mostrou aquela questão de gerações, se alguém de minha geração estivesse na presidência nesse momento, com as maiores dificuldades que temos nas mídias sociais, em todas essas formas de divulgação, seria muito mais difícil fazer o que ele tem feito, de manter, como o professor Rubens Belfort tem feito na academia, manter essas instituições vivas, acesas e participantes. Então, Denis, é um prazer, foi um orgulho muito grande de te ouvir, essa sua belíssima exposição, que certamente orgulhou a todos os cirurgiões plásticos. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, José Horácio. Presidente Pietro Novellino, por favor, a palavra. Senhor presidente acadêmico Rubens Belfort Júnior, senhor secretário acadêmico Carlos Brandão, meu queridíssimo acadêmico Camargo, e aproveito aqui a oportunidade para dizer que essa sessão de hoje à tarde emocionou a nós todos pela experiência que trouxe e pela competência dos seus palestrantes. Professor Denis Calazans, quando Vossa Senhoria estudou na Faculdade de Vassouras, tudo se deveu naquela época e até muito tempo ao general Sombra, e Vossa Senhoria deve estar muito bem lembrado. Eu devo dizer que a Faculdade de Medicina de Vassouras evoluiu sobre todos os aspectos com o hospital universitário e também
implantou um dos primeiros mestrados profissionais atualmente. Não é porque eu colaboro lá como professor, não é para isso absolutamente. Viu? E queria dizer, meu querido professor Denis Calazans, que o humanismo e medicina constituiu e constitui ainda um dos objetivos mais importantes do Conselho Federal de Medicina. Durante 10 anos, senhor presidente acadêmico Rubem Belfort, a academia foi representada no Conselho pelo acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima e por quem vos fala. E o primeiro congresso de Humanismo e Medicina foi realizado em nossa casa, na nossa academia. E gostaria também de acrescentar, viu, sua palestra de uma importância imensurável para a formação dos jovens médicos. E Vossa Senhoria citou muito bem a frase: quem não gosta de doente não pode ser médico. E eu só queria dizer, me perdoe, senhor presidente, eu estou falando eu, mas eu tenho que dizer a minha experiência. Perdão. No momento, eu dirijo uma escola de faculdade de medicina Souza Marques, que tem se comportado, os egressos têm tido, felizmente, um desempenho bastante satisfatório. E nós introduzimos no currículo da nossa escola, nossa faculdade, a medicina, saúde da família, saúde mental. Eu acho que essa é uma forma de introdução para humanizar mais a medicina e, evidentemente, nós não podemos transmitir isso a todos, porque cada cabeça é uma sentença, mas compete ao professor educar os seus alunos no sentido da humanização, principalmente. Eu quero dizer que a primeira obra que, evidentemente, chamou atenção no Brasil e no mundo todo foi de Danilo Perestrello, sobre medicina da pessoa. E, evidentemente, daí em frente, foram feitos vários eventos visando esse tema. Então, meu querido professor Denis Calazans, muito oportuno nessa época Vossa Senhoria ter apresentado essa brilhante palestra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente Pietro Novellino. Acadêmico Celso Ramos, por favor. Presidente, agradeço a palavra e gostaria de cumprimentar tanto o professor acadêmico Camargo pela escolha, como cumprimentar a escolha, o doutor Denis Calazans, pela excelente palestra que fez. Eu vou fazer o meu comentário juntando um pouco também com o comentário que eu teria feito em relação à apresentação, enfim, a fala do professor Zé Gomes do Amaral. Eu fui, numa época, membro da comissão didática da faculdade, da UFRJ, e uma das nossas funções era validar diplomas. Então, nós recebíamos aqueles currículos, aqueles diplomas enormes. Eu costumava dizer que quanto maior o diploma, provavelmente pior era a faculdade. Currículos absolutamente fantasiosos do exterior, né? Currículos absolutamente fantasiosos, cursos de filosofia, de línguas, disso, daquilo outro. E a nossa função era uma função apenas cartorial, era verificar se o currículo batia. Igual. Com frequência não era, porque as escolas latino-americanas, em geral, não tinham cursos de doenças infecciosas e parasitárias, e isso, de certa forma, caía nas nossas costas resolver isso daí. Mas, de toda forma, era uma questão
cartorial. Não se avaliava se aquelas faculdades davam realmente competência àqueles médicos para exercerem aqui no Brasil. O professor saudoso, professor, Almirante Hernani Abuim, sempre falava sobre o número de escolas de medicina. Ele era contrário à abertura de escolas de medicina, pelo menos até o momento em que ele abriu uma escola de medicina em Sobral. E eu dizia a ele, professor, o número de escolas de medicina não bate. A dos Estados Unidos é muito menor, porque os Estados Unidos não precisam formar médicos. Os Estados Unidos trazem os médicos de fora. Eu estudei na Austrália e a Babel, nas sessões gerais do hospital, a Babel de sotaques australianos, irlandeses, ingleses, americanos, paquistaneses, filipinos era enorme, porque eles traziam muitos médicos de fora. Mas um artigo do Lancet, há muito tempo atrás, se referindo ao processo de validação de um diploma médico nos Estados Unidos, dizia que mesmo que você viesse de um país de língua inglesa, você tinha que fazer uma prova de línguas. E o articulista britânico dizia que a prova de língua que você tinha que ouvir alguém falando num sotaque do interior americano, de tal forma que às vezes era difícil até para alguém que tivesse o inglês como língua própria entender aquele inglês que estava sendo falado. E hoje nós temos a ideia não apenas de que o revalida não é necessário, como que um sujeito que nunca falou português na vida chega aqui, vai conversar com o caboclo no interior do Brasil e, naturalmente, esta língua que ele fale, este portunhol arrevezado, este espanhês arrevezado, vai ser entendido quando, às vezes, nós temos dificuldade de entender a língua que pacientes nossos nos falam no próprio português. O processo do revalida vinha sendo mantido, está sob ataque, como diz o professor Gomes do Amaral, mas há uma outra coisa que desapareceu. Nós vínhamos num processo de avaliação das escolas de medicina no Brasil, mas esse processo, durante os 4 governos do Partido dos Trabalhadores, ao mesmo tempo em que o número de escolas foi extremamente ampliado, o processo de avaliação de escolas simplesmente desapareceu, até onde eu possa saber, desapareceu, ou na prática desapareceu. Muitas escolas de medicina foram criadas no Brasil, senhores acadêmicos, senhores convidados. Eu não sei de nenhuma que tenha sido fechada por incompetência. Então, nós temos que considerar esses 2 fatores. Nós temos que revalidar o diploma dos médicos que vêm de fora, inclusive verificando se eles falam e se eles entendem português. Porque a medicina vai continuar dependendo da comunicação entre o médico e o paciente, e vice-versa, a comunicação bionívoca entre o médico e o paciente, e nós não podemos admitir que as pessoas não saibam falar ou escrever português e, no entanto, exerçam a medicina. Mas nós precisamos de nos preocupar também com a qualidade do médico que nós estamos formando. Nós temos que nos preocupar também com a qualidade das escolas de medicina que estão formando esses médicos. Eu podia ir um pouco mais adiante, presidente, mas não vou. Só vou mencionar que hoje a incompetência, ou seja, a capacidade de alguém indicar um tratamento que não seja eficaz, está sendo igualada à autonomia do médico. A autonomia do médico é inarredável, é inatacável, é um princípio basilar da prática. Eu tenho o direito de escolher o que for melhor para o meu paciente.
Mas esta autonomia não se confunde com a minha capacidade de indicar tratamentos que não sejam eficazes para esse meu paciente. Ainda que a gente tenha que conviver com as práticas integrativas, a gente tenha que conviver com moxibustão, com acupuntura e com a ineficaz, ineficiente e lamentável homeopatia. É isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico. Não sei se há mais pessoas interessadas em comentar. Acadêmico Samir Haslan. Senhor presidente, acadêmico Rubens Belfort, nosso sempre presidente acadêmico Pietro Novellino, nosso caro acadêmico diretor da secção de cirurgia, acadêmico Camargo, e o caro acadêmico secretário Brandão. Eu primeiro cumprimento o Dr. Calazans e, na pessoa dele, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque eu imagino que essa apresentação traduz um pensamento da diretoria e do grupo da cirurgia plástica. Mas eu acho que esse assunto, senhor presidente, é um assunto que a academia devia encampar, discutir e bater por esse assunto. Há 2 ou 3 anos eu recebi de um amigo, professor do México, um cirurgião muito conhecido lá e internacionalmente, um artigo que ele tinha escrito e que dizia: urge no México a necessidade de um novo Abraham Flexner. O que nós estamos vivendo agora e o que foi apresentado é uma doença, é uma epidemia. E o que foi apresentado foi a fisiopatologia dessa doença, a consequência, que é o produto final, essa catástrofe que nós estamos vendo, com essa postura de médicos se soltando pelas redes sociais e criando uma imagem muito negativa de toda a população médica brasileira. Os Estados Unidos viveu a mesma situação que o Brasil vive no começo do século passado. Em 1905, os Estados Unidos tinha 105 escolas de medicina, formava 28 mil médicos por ano. E a saúde do americano estava deteriorada, as condições de higiene de saúde pública estavam deterioradas, e aí surgiu um educador desconhecido na época, Abraham Flexner, que foi fazer uma análise das escolas de medicina. E a conclusão dele qual foi? Que as escolas deviam ter uma interação entre ciências básicas e ciências clínicas, devia ter uma estrutura hospitalar e, de preferência, ser ligado a uma universidade. O New York Times, da época, publicava escolas médicas, fábrica de médicos medíocres. O que aconteceu naquela época? 60% das escolas foram fechadas. E o Dr. Calazans mostrou aí que a Índia, que tem uma população quase 7 vezes maior que a brasileira, tem 40 escolas de medicina a mais. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de escolas. Então, acho que a academia devia encampar essa bandeira e trabalhar em cima desse assunto. E eu sei que é uma doença difícil e de cura é muito difícil, mas eu acho que nós não podemos ficar omissos. Todos nós temos visto aí nos WhatsApps da vida, na rede social, as posturas de médico. Eu vi aquela doutora que foi mostrada aí pelo Dr. Denis Calazans com o material cirúrgico dançando ao lado da equipe médica que tinha operado a doença. Isso é um crime do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então, acho que é um assunto para a academia pensar e, eventualmente, trabalhar em cima disso, já que a nossa função é contribuir com a melhoria da medicina brasileira e a contribuição com o governo. Eu agradeço a oportunidade de falar, cumprimento a todos e cumprimento o Dr. Denis Calazans e a cirurgia plástica que ele aqui representa. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Samir Haslan. Não sei se há outro. Presidente Pietro Novellino, por favor. Presidente, Vossa Excelência é compreensivo. Eu só queria acrescentar uma pequena informação sobre o mestrado profissional, que, evidentemente, está sendo cada vez mais valorizado pelo
Ministério da Educação. O primeiro mestrado profissional em cirurgia deste país, né, foi criado, orientado pelo nosso acadêmico Rossano Fiorelli. E, evidentemente, com esse conhecimento, queria informar ao professor Calazans que foi ele mesmo, acadêmico, Rossano Fiorelli, que iniciou, que teve a iniciativa de montar um mestrado profissional, que ele esteve à frente e que até hoje tem sido valorizado e aprovado pelo Ministério da Educação. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor desculpa ter tomado a palavra, como eu já tinha falado. Presidente, o presidente Pietro Novellino não toma a palavra. Ele usa a palavra, muito bem. Eu vejo mais algum presidente, mais algum acadêmico querendo se manifestar. Eu acredito que todos nós estamos de acordo com a excelência do programa e, inclusive, em especial, da parte final do Dr. Denis Calazans. É muito bom ver um jovem ocupando uma posição assim e mostra a importância dele ter trabalhado com pessoas que abrem o caminho. O nosso acadêmico José Horácio, tenho certeza que na posição de presidente, prestigiando aquele então secretário, também contribuiu para essa modernização. E esse é um papel, esse é o nosso papel, não é? Nada pior do que um professor para escolher um jovem velho como ele, né? E os jovens têm que pensar diferente, têm que ser melhor. Não sei se ele é melhor que o acadêmico José Horácio, mas eu tenho certeza que eles compartilham valores importantes. O doutor Denis é um exemplo. E eu creio que, mais do que tudo, o que nós precisamos são de exemplos, não é verdade? E temos que não prestigiar os maus exemplos. A verdade é que todos nós, provavelmente em todas as especialidades, temos alguns líderes, entre aspas, ocupando posições de destaque, que são péssimos exemplos. Nós temos isso não apenas nas nossas cidades e estados, temos isso nas nossas instituições, onde jovens acabam deformados pelo mau exemplo de sucesso dos seus professores. Então, é claro que a gente tem que culpar o governo, tem que dar a responsabilidade que os políticos merecem, ou a falta de responsabilidade que eles têm, mas muito pode ser feito também dentro das nossas instituições. Na minha e de outras de São Paulo, mas de outros estados, todos nós podemos nomear vários dos, entre aspas, melhores, e que são péssimos exemplos, e que acabam deformando, né? Acabam mostrando para o estudante de medicina que o ideal da profissão é ganhar R$100.000 por mês, ter todo o poder necessário, estar na imprensa de todas as maneiras, e dessa maneira construir clínicas cada vez mais poderosas financeiramente e contratar pessoas para suas organizações, onde a palavra empreendedorismo significa frequentemente lucro. O jovem médico e o acadêmico Giovanni Terra tem uns comentários muito inteligentes sobre isso, mostrando inquéritos da Faculdade de Medicina, provavelmente semelhantes a outras instituições, onde o estudante de medicina, o que ele quer ser depois de formado? É empreendedor. O que significa empreendedor para ele? Rapidamente construir um negocinho e vender por R$100 milhões, se possível. Dessa maneira, ele é um empreendedor da medicina. Esse empreendedorismo, a palavra empreendedorismo já é muito perigosa. Nós estamos discutindo isso o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, o acadêmico Maurício Magalhães, até sobre o uso desse termo em um programa aqui da Academia Nacional de Medicina. O empreendedorismo, claro, tem que existir, mas ele precisa tomar cuidado, porque frequentemente ele já mostra uma deformação de objetivos, verdade? E eu acho que o Denis Calazans mostrou muito bem a importância do exemplo, a importância também da sociedade de especialidade de combater isso. De novo, eu tenho certeza que não é apenas na minha especialidade, onde nós temos alguns líderes que não representam valores humanísticos, não representam valores comprometidos com a melhora da medicina, representam, sim,
um sucesso financeiro e terminam muitas vezes defendendo pautas corporativistas, que atendem mais ao interesse dos donos de hospitais e clínicas do que da população brasileira. Então, essa deformidade está existindo em todas as especialidades, nas instituições. E, claro, que a gente tem que tentar mudar o país, mudar o governo, mudar os políticos, mas se a gente conseguir mudando aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, nas nossas instituições, a gente vai ter um efeito mais benéfico sobre a nova geração. Então, eu acho que são muitas as coisas que a gente tem que pensar, e a palestra do Dr. Denis Calazans faz todos nós pensarmos, né? Faz nós pensarmos na valorização do médico. Eu acho que é obrigatório também a gente pensar por que Rondônia quer botar qualquer médico lá dentro. Ah, não tem médico. Eu acho que a gente precisa pensar o significado do médico dentro da sociedade moderna. Simplesmente a gente dizer o número de médicos por habitantes do Brasil, comparar com a Inglaterra, com os Estados Unidos, não quer dizer nada. Por quê? Porque a estrutura médica é completamente diferente. A Inglaterra tem um número enorme de enfermeiros, tem um número enorme, na minha profissão, óticos. Cada um deles preenche uma lacuna e o médico está lá em cima. No Brasil, o médico muitas vezes acaba tendo que fazer trabalho de office boy pela falta de infraestrutura. E os gestores, muitas vezes, terminam, né, angustiados pela falta do médico e acabam botando o médico extremamente mal preparado, que trabalha como semimédico, e cada vez mais o sistema vai ficando perverso. Então, sem dúvida, é uma longa discussão que a gente tem que, eu acho, continuar. E esse é um dos papéis da academia, claro. Eu acho que, mais uma vez, o nosso Camargo trouxe uma contribuição muito grande para nós todos através da palestra do Denis Calazans. Não sei se tem algum outro comentário a ser feito. Se não houver, compete a mim, então, encerrar essa sessão, agradecendo muito aos presentes, acadêmicos, convidados e palestrantes, e convidá-los a todos para a próxima sessão aberta ao público, será em 2 semanas, um programa extremamente interessante, organizado pelo acadêmico Giovanni Cerri, e aos acadêmicos todos, lembrar a nossa próxima reunião, então, quinta-feira, às 18 horas, exclusiva para os acadêmicos, para que a gente possa discutir alguns assuntos internos e também planejar um pouco as nossas atividades para os próximos meses. Muito boa noite a todos. E, mais uma vez, muito obrigado àqueles que participaram. Walterzinho, você está pedindo a palavra? Desculpa. Tem uma mão eletrônica levantada. Desculpa. Então, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos e boa semana. Denis, mais uma vez, parabéns. Muito bom ver o interior de São Paulo ser melhor do que a capital de São Paulo. Muito obrigado, muito honrado. Essa noite foi uma noite muito especial. A riqueza de São Paulo é o interior do estado, cada vez mais. Parabéns, parabéns.